Bom dia, meus alunos queridos, abençoados. Peço a Jesus Cristo que derrame sobre a vida de vocês muita sabedoria, inteligência e conhecimento, certinho? E aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo proposto, certo? Então vamos dar continuidade aí ao conteúdo da Revolução Russa, né? Nós temos como pontos principais, né, a organização do Partido Social Democrata, o Domingo Sangrento e a Revolução de 1905, a Rússia na Primeira Guerra Mundial e as etapas da Revolução Russa, né? E aí nós vamos começar aqui pela primeira, que é a organização do Partido Operário Social Democrata, né? Com o avanço industrial e o maior relacionamento com a Europa Ocidental, a Rússia recebeu influência das novas correntes políticas, contrárias ao absolutismo, né, do governo russo. Essas correntes inspiradas aí no marxismo, né? O que é esse marxismo? São ideias desenvolvidas aí por Karl Marx, né, que fazia uma crítica aí à exploração capitalista, né, e defendia a construção do socialismo. E o marxismo, ele se originou aí o Partido Operário Social Democrata, né, que foi violentamente perseguido pela polícia política do czar, né, e foi desarticulado aí dentro da Rússia em 1898. O Partido Operário Social Democrata voltou a se organizar no exterior e seus principais líderes políticos eram Lenin e Leon Trotsky. Em 1903, foi dividido em dois grupos divergentes, né? Os mencheviques, que significava minoria, também marxista, buscava aí uma passagem gradual para o socialismo, por meio de uma aliança dos operários e camponeses com a burguesia. E o outro grupo era os bolcheviques, né, que significava aí a maioria, né, acreditavam na aliança entre camponeses e o operariado para derrubar o czarismo, né, implantar o socialismo, né? E aí nós temos o segundo tópico, né, o Domingo Sangrento e a Revolução de 1905. Aí, em 1904, a Rússia entrou em guerra contra o Japão. E a causa dessa guerra foi a disputa imperialista por territórios na China. O exército russo totalmente despreparado, né? E tinha uma frota totalmente antiquada, foram facilmente derrotados pelos japoneses em 1905. E assim o país ele mergulhou em uma crise financeira e as tensões sociais aumentavam, né, a cada dia. Nesse mesmo ano, em 1905, ocorreu aí o Domingo Sangrento, né, que foi um massacre que aconteceu em 22 de janeiro na cidade de São Petersburgo, onde operários em greve e suas famílias dirigiram-se ao palácio de o czar Nicolau II, levando um abaixo-assinado, reivindicando aí melhores condições de vida e a Assembleia Constituinte. Reprimida aí pela Guarda Imperial, né, a manifestação resultou em morte de centenas de pessoas que reivindicavam os seus direitos. O Domingo Sangrento é considerado aí por alguns historiadores como o estopim da Revolução Russa, né? No terceiro ponto, nós temos aqui a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O principal aqui objetivo era dominar o acesso do Mar Negro ao Mar Mediterrâneo e afastar a influência do Império Austro-Húngaro na Península Balcânica, né? Embora, né, a Rússia tinha entrado na guerra, sua situação interna não era das mais favoráveis. O país estava despreparado para enfrentar o exército alemão e muitos soldados russos eram camponeses e combatiam o inimigo com armas inferiores e ainda eram obrigados a racionar, né, as munições e sofriam com a superioridade bélica dos inimigos. Além de a produção industrial e o sistema de transporte do país não atenderem às necessidades postas pela guerra,
a guerra trouxe constantes crises de fome, superexploração dos trabalhadores urbanos e rurais, como movimentos que contestavam o poder de César. Essas rebeliões populares cresciam e greves operárias também, e a inflação aumentava. A Rússia não tinha condições financeiras para manter seus soldados na guerra. Em 1917, estourou a chamada Revolução Russa, e em outubro do mesmo ano, após a subida dos bolcheviques ao poder, a Rússia finalmente deixa a guerra, né? E aqui nós temos a quarta parte aqui, né? O quarto pontinho aqui. Etapas da Revolução Russa. Esse processo revolucionário pode ser dividido aí em 3 grandes fases, né? A primeira, a Revolução Branca, a segunda, a Revolução Vermelha, e a terceira, Guerra Civil aí de 1918 a 1920, né? A Revolução Branca, né? Nós temos aí março a novembro de 1917, né? Com a derrubada do César, né? Outros chamam czar, instalou-se um governo provisório, formado aí por políticos liberais. Algumas medidas foram feitas, né, tais como a redução da jornada de trabalho de 12 para 8 horas, anistia aos presos políticos e permissão para o regresso dos exilados ao país, né, a garantia das liberdades fundamentais do cidadão, ou seja, direito de expressão e associação. Esse governo era chefiado aí pelos socialistas revolucionários e aos mencheviques, em aliança com os setores da Rússia, né? Pois a maior parte dos bolcheviques estava exilado ou preso, ou como Vladimir Lenin e Leon Trotsky. Retornando do exílio à Rússia em abril aí de 1917, Lenin escreveu as Teses de Abril, onde pregava a formação de uma república dos sovietes. Comitês políticos formados aí por operários, soldados e camponeses rebeldes. O seu lema era todo o poder para os sovietes. Esse documento defendia também a nacionalização dos bancos da propriedade privada. Em segunda parte aqui, nós temos aqui a Revolução Vermelha, né? Novembro aí de 1917 a 1918. As teses de Lenin foram aprovadas pelo Partido Bolcheviques em 25 de outubro de 1917, né? Os bolcheviques cercaram a cidade de São Petersburgo, que sediava o governo provisório, e tomaram o poder sob a liderança aí de Vladimir Lenin, né? E derrubaram aí Kerensky, né? Conseguiu fugir, mas outros governantes foram presos. O novo governo retirou a Rússia da guerra, né? Atendendo aí a um apelo popular. Algumas medidas foram tomadas, como pedido de paz imediata, né? Retirando aí a Rússia da guerra. Em março aí de 1918, assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk, o pedido de paz imediata, né? Retirando aí a Rússia da guerra. E em março aí de 1918, assinou com a Alemanha, né? O Tratado de Brest-Litovsk, firmando a paz com os alemães, né? Aí nós temos também o confisco de propriedades privadas, né? Muitas propriedades foram confiscadas dos nobres e da Igreja Ortodoxa e distribuída entre as classes populares, né? Estatização também da economia, né? Passou a intervir na economia do país, nacionalizando diversas empresas, bancos e fábricas, né? E aqui na terceira fase nós temos a Guerra Civil, né, de 1918 a 1920. Aí em 1918, né, ocorreu a Guerra Civil. As forças políticas ligadas ao antigo regime russo criaram uma organização contra-revolucionária para derrubar o governo de bolcheviques. Os contra-revolucionários formou o Exército Branco, né, que contava aí com o auxílio econômico e militar de países como Inglaterra,
França, Japão, Estados Unidos, Grã-Bretanha e outros, né? Aí mais ou menos cerca de 14 grandes potências que temiam, né, a propagação dos ideais socialistas, né? O Exército Vermelho, né, que estava os bolcheviques, né, comandados aí por Trotsky. O governo bolcheviques combateu os contra-revolucionários e o Exército Vermelho saiu-se vitorioso. E aí, entre 1920 e desde aí de 1918, o Partido Bolcheviques mudou o nome para Partido Comunista. E após a vitória, os países capitalistas ocidentais procuraram isolar a Rússia socialista no cenário internacional, estabelecendo aí o chamado cordão sanitário, né, com o objetivo aí de impedir a expansão do socialismo pelo mundo. E, por fim, a Rússia soviética, em 1921, porém estava em colapso, né? Com a diminuição aí da produção agrícola, industrial, as principais cidades tinham se esvaziado, as minas estavam abandonadas e os transportes desmantelados. E de 1921 a 1922, a fome devastou o país, causando aí muitas mortes, cerca aí de 5 milhões de pessoas, certinho? Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou deixar mais uns 4 tópicos para a nossa próxima aula, certo? Espero ter esclarecido aí alguns pontos principais com vocês, tá? Um beijo a todos, fiquem com Deus.